Bom, continuando o capítulo 9, vamos falar na página 49, Vietnã. A guerra entre Estados Unidos e Vietnã, ocorrida entre 1961 e 1975, prejudicou muito a economia vietnamita, em especial com o embargo comercial. O que é o embargo comercial? É a suspensão do comércio ou do crédito entre dois países como forma de pressão econômica e política. Imposto pelos estadunidenses em 1964. Com o fim do embargo em 1994, o estímulo a novos investimentos internacionais cresceu de maneira significativa, com um modelo político-econômico similar ao da China. Este consiste na combinação de um regime político socialista com uma economia de mercado fortemente apoiada em exportações. O Vietnã obteve sucesso econômico e 30 anos após o fim da guerra, os Estados Unidos se transformaram em um dos seus maiores parceiros comerciais. Desde 2007, o país integra a Organização Mundial do Comércio, OMC. É importante ressaltar que os países orientais e europeus investiram no Vietnã bem antes dos Estados Unidos. Impulsionado por reformas, o Vietnã vive uma grande onda de consumo, longe da austeridade econômica do passado. A infraestrutura deficiente dificulta as reformas capitalistas e assusta investidores. Contudo, a oferta de mão de obra barata é um forte atrativo para o capital estrangeiro. Impulsionado por reformas, o Vietnã vive uma grande onda de consumo, longe da austeridade econômica do passado. A infraestrutura deficiente dificulta as reformas capitalistas e assusta investidores. Contudo, a oferta de mão de obra barata é um forte atrativo para o capital estrangeiro. A economia vietnamita está voltada para a exportação de produtos alimentícios, artesanato, carvão, mineral, minérios têxteis, algumas manufaturas e para o turismo. O país importa numerosos produtos como petróleo, aço, produtos químicos e farmacêuticos. O fato de a maior parte da população ainda viver na zona rural reflete o caráter primário da economia vietnamita. Aqui, olha, gente, esses barcos aqui, eles fazem comércio no barco. Então, eles levam os produtos deles em barco e as pessoas vão comprando. Lá é muito comum esse tipo de comércio. É como se fosse feira livre na água. Ásia Oriental, potência econômica, formada por China, Hong Kong, Macau, Coreia do Norte, Japão, Mongólia e Coreia do Sul. A Ásia Oriental vive intensa expansão econômica, concentrando grande volume da produção e do comércio mundiais neste milênio. Por isso, essa região se tornou um espaço político e econômico estratégico. O Japão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ocuparam o Japão até 1952, promovendo mudanças políticas e econômicas, além de incentivar o crescimento industrial do país. A partir de 1954, o Japão vivenciou um processo de grande crescimento econômico, baseado, sobretudo, nas indústrias eletroeletrônicas, automobilísticas, naval, de aço e de máquinas. Gradativamente, esses produtos foram ganhando qualidade, ao mesmo tempo que mantinham bons preços no mercado internacional. Na atualidade, o país domina a tecnologia avançada e as exportações constituem a base de sua economia. Observe na tabela a seguir alguns dos produtos exportados para o Japão, pelo Japão e seus principais parceiros comerciais. Automóveis, eles exportam para os Estados Unidos. Circuitos integrados digitais, China. Transmissões para veículos a motor, Coreia do Sul. Máquinas e aparelhos mecânicos, outros países da Ásia. No Japão, a agricultura não é muito favorecida por causa do espaço reduzido, do relevo acidentado, da conservação das áreas florestadas e da ocupação das planícies próximas aos litorais por atividades industriais. Logo após o fim da Segunda Guerra, uma reforma agrária distribuiu o espaço em pequenas propriedades, incentivou a mecanização e os sistemas intensivos de produção. Nessa medida, favoreceu o êxodo rural.
aumentando a urbanização e propiciando a formação de um mercado consumidor interno, o que possibilitou o avanço industrial. No entanto, atualmente o país sofre com a falta de mão de obra no setor agrícola, pela migração e pelo envelhecimento da maior parte de sua força de trabalho. O uso de tecnologias garante alta produtividade em um espaço reduzido, e quase todas as terras aproveitáveis são cultiváveis. Com isso, o país é um dos líderes mundiais do setor de legumes e frutas. Além desses produtos, são cultivados arroz, trigo, chá, amora e cana-de-açúcar. Apesar de todos os esforços para desenvolver cada vez mais o setor agrícola, o Japão continua importando muitos alimentos. No entanto, o país é autossuficiente na produção de arroz, que constitui a base de alimentação japonesa. Muitas vezes, essa produção utiliza ainda técnicas milenares de cultivo. Para compensar a falta de terras agrícolas, o Japão promove o desenvolvimento da agricultura em países menos desenvolvidos economicamente. Isso acontece por meio de créditos, envio de técnicos, equipamentos e material, convênios para estagiários e bolsistas, além de auxílios diretos em alimentos. Um exemplo desse incentivo foi feito aqui no Brasil, na região centro-oeste, no Cerrado, onde os japoneses investiram no cultivo de grãos. A pesca é outra atividade econômica importante no país, pois o peixe é muito consumido e representa a principal fonte de proteína para a população. Por esse motivo, o Japão abriga uma das maiores frotas pesqueiras do mundo e seus barcos são encontrados em todos os oceanos. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês investiu também em pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico. O resultado foram indústrias modernas e mais competitividade no mercado mundial. Esse processo foi favorecido ainda pela mão de obra abundante e eficiente, com elevado grau de instrução, uma eficiente rede de informatização e tecnologia de transmissão foi estruturada, possibilitando que os trabalhadores ficassem conectados às empresas até mesmo em casa. Atualmente, o país apresenta um parque industrial bem diversificado. Destacam-se as indústrias de construção naval, que produzem parcela considerável de navios construídos no mundo, e as que exigem grande precisão técnica, como fabricação de relógios, máquinas fotográficas e aparelhos eletroeletrônicos. A Coreia do Sul. Até a década de 1950, a economia da Coreia do Sul era basicamente agrária e dependia bastante de ajuda externa. No entanto, durante o governo autoritário que surgiu no início da década de 1960 e liderou o país por quase 30 anos, foram implementadas diversas reformas que levaram a economia a crescer em quase 9% ao ano, tornando o país uma grande potência industrial. Na página 52, nos últimos 25 anos, a economia sul-coreana alcançou excelentes níveis de desenvolvimento, em grande parte pelo protecionismo e pela forte aproximação entre empresas e governo. A Coreia do Sul tem uma atividade industrial bastante diversificada. Suas exportações incluem produtos de alta e média tecnologias, como eletroeletrônicos, computadores e automóveis. As indústrias pesadas, como as de produtos químicos, metais, máquinas e refinos de petróleo, também são muito desenvolvidas. Diferentemente da teoria liberal do livre comércio que prega a redução do Estado na economia, a prosperidade sul-coreana foi construída com base em um regime político-econômico rígido e controlado, aberto às exportações. A mão de obra é abundante e competitiva, e a força de trabalho mais cara e substituída em um ritmo crescente por uma mais barata, reduzindo-se os gastos. Os investidores estrangeiros são atraídos pelo baixo preço da força de trabalho,
associado à sua qualidade, pois atualmente 90% dos estudantes coreanos ingressam no ensino superior. Outra característica do trabalho nas indústrias sul-coreanas são as extensivas jornada dos funcionários. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Coreia do Sul está entre os países que trabalham mais horas por semana. Em 2018, o governo criou uma lei para reduzir o número máximo de horas de trabalho de 68 para 52 horas semanais. Nas novas indústrias, o aumento dos salários é contido pela séria ameaça de evasão do capital estrangeiro, como já aconteceu no país. Quando os trabalhadores se revoltaram e exigiram melhores salário e condições de trabalho, as indústrias mais leves de montagem de equipamento ou de confecção transferiram-se para outras nações da Ásia, levando quase sempre equipamentos e os melhores administradores. Porém, na atualidade, os sul-coreanos estão mais protegidos por leis e sindicatos, que procuram melhorar as condições de trabalho. No setor agrícola, a Coreia do Sul se destaca pelo cultivo de arroz e de grande variedade de frutas e vegetais. Depois do arroz, os principais produtos agropecuários são a carne de porco, carne bovina e o leite. Além disso, destaca-se a atividade pesqueira, uma das maiores no mundo. Aqui tem duas questões, atividade na página 53 para vocês fazerem, que aí a gente corrige no final, né? E aí a gente vai falar sobre a China. No processo de globalização, 2 fatores impulsionaram o crescimento econômico da China. Um deles foi a morte do líder comunista Mao Tse-tung, em 1976. Após esse fato, foram implantadas mudanças e reforma pelo líder Deng Xiaoping. Desde então, o país passou por profundas modificações internas que o levaram à abertura das relações diplomáticas e comerciais e ao estímulo da produção para exportação. O outro fator foi a entrada do país na OMC em 2001. A China continua politicamente socialista, mas com a economia cada vez mais aberta ao mercado capitalista. Essa peculiaridade do chamado modelo chinês define a China como um país socialista de mercado, isto é, com abertura comercial, porém submetido a um rígido controle político. O governo chinês criou uma base mais sólida para a produção na porção leste do país. O projeto de industrialização foi influenciado pela ocupação espontânea dessa região, pela mão de obra abundante e pela presença de matérias-primas e de fontes de energia. A porção oeste do país é pouco povoada por causa das condições naturais adversas e a distância em relação ao mercado de consumidores, tanto o interno quanto o externo. As indústrias petrolíferas, em especial após o rompimento das relações entre China e União Soviética, tem impulsionado a ocupação dessa parte do território chinês. Aqui na página 54 tem a leitura cartográfica, né? E depois continuação sobre a China. A China conta com importantes indústrias petrolíferas, siderúrgicas, mecânicas, químicas e têxteis. Atualmente o país também fabrica bens de consumo para exportação. Entre os recursos minerais do país, destacam-se carvão, petróleo, tungstênio, antimônio, estanho, manganês, mercúrio, fosfato, cobre, ferro, bauxita, níquel, urânio, sal, chumbo e zinco. Aqui, olha, gente, a gente vai parar na página 54 e na próxima aula a gente continua na página 55, ok? Tchau, fiquem com Deus, até a próxima e bom final de semana.